Olá, me chamo Larissa Torres, sou aluna do curso de Ciências Contábeis da UniRN e hoje, juntamente com Jamile Barbosa e Alane Thalita, que são alunos do curso de ADM da UniRN, hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre as 5 maiores empresas do mundo e as 5 maiores empresas aqui do Brasil. Vamos apresentar muitos dados e eu espero que vocês gostem. Falando sobre as 5 maiores empresas do mundo, a primeira não podia ser diferente. A Apple, uma empresa super conhecida no mundo inteiro, principalmente por fazer equipamentos celulares, notebooks, tablets de alta qualidade, que é muito realmente conhecido aqui. Todo mundo quer ter um iPhone, todo mundo quer ter um iPad. Ela é muito grande, essa empresa. Hoje ela é uma das mais valiosas do mundo, chegando a cerca de 3 trilhões. Falando também sobre a Microsoft, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, hoje ela tem um valor estimado de mais ou menos 3 trilhões também, como a Apple. No top 3 a gente também tem a Nvidia, que é uma empresa que trabalha com os sistemas de tecnologia como a IA, que é muito conhecida hoje em dia. E ela é estimada em cerca de 2 trilhões e 900 milhões. Também temos a Google, que é extremamente conhecida, todo mundo já usou ela. E a gente pode encontrar na Google também vários outros aplicativos, como o YouTube, que também é muito utilizado. E ela hoje está estimada em cerca de 2 trilhões e 200 milhões. E para fechar esse top 5 com chave de ouro, nós temos a Amazon, que é muito conhecida também. Nós sempre compramos lá, é um aplicativo, uma empresa onde você consegue comprar os seus produtos, o que você quer e que você deseja. Ela realmente é muito conhecida, não só aqui no Brasil, como fora. E ela é estimada em cerca de 2 trilhões e 200 milhões. E agora, falando sobre as 5 maiores empresas do Brasil, nós temos em primeiro lugar a Petrobras, que é muito conhecida pelo seu trabalho, que eles trabalham com petróleo e com gás, que é muito conhecido aqui no Brasil, e eles hoje são avaliados em cerca de 500 bilhões. Em seu top 2, podemos apresentar o Banco Itaú, que é um banco muito conhecido, muito utilizado por empresas e também por pessoa física. Muitas pessoas gostam de usar esse banco por ser um banco fácil de utilizar. E, enfim, hoje ele é um dos mais conhecidos aqui do Brasil e ele é avaliado em cerca de 300 bilhões. Em terceiro lugar, nós temos a Vale, que é uma mineradora extremamente conhecida aqui no Brasil. Hoje ela ocupa o top 3 e ela possui cerca de 260 bilhões. Em quarto lugar, nós temos a WEG, que é uma empresa de equipamentos eletrônicos. E ela ocupa hoje a 4ª posição, como eu já falei, e ela tem 220 bilhões. Completando nosso top 5, por último, mas não menos importante, nós temos a Ambev, uma marca muito conhecida por suas bebidas, principalmente pelas suas cervejas. Quem gosta de cerveja sabe da empresa que eu tô falando. E ela faz cerveja para uma marca muito conhecida também, que é a Skol, que muitos brasileiros conhecem e já consumiram essa cerveja. Hoje ela é avaliada em mais ou menos 200 bilhões. Apple, Microsoft, Nvidia, Google e YouTube, que fazem ali parte do Google, né? São empresas que fazem parte do setor de tecnologia, um dos mais dinâmicos e lucrativos da economia global. E elas operam principalmente com software, hardware, dados de inteligência artificial, o que a gente consegue ver bastante hoje em dia, publicidade digital e serviços em nuvem. Essas empresas geram riqueza com produtos e serviços intangíveis, ou seja, que a gente não consegue tocar, como sistemas operacionais, plataformas de anúncios, inteligência artificial. Um ponto importante é que elas não precisam explorar recursos naturais para gerar lucro, onde a sua matéria-prima é o conhecimento, a criatividade, a inovação, a tecnologia. Além disso, são empresas altamente globais, ou seja, todo mundo conhece, e seus produtos e serviços são consumidos por bilhões de pessoas em praticamente todos os países. E essa escala internacional permite que elas tenham lucros extraordinários, mesmo com custos relativamente baixos comparado a setores mais tradicionais, o que a gente está mais acostumado a ver hoje em dia. As 5 maiores empresas brasileiras atualmente são Petrobras, Itaú, Vale, Unilever, Ambev, como foi citado no vídeo anterior que Larissa acabou explicando. Essas empresas atuam nos setores mais tradicionais da economia, como a energia, o petróleo, a mineração, finanças, consumo e bebidas, e elas representam principalmente o setor primário e terciário da economia brasileira. A Petrobras e Vale são fortemente ligadas à exportação de commodities,
Ou seja, são recursos naturais como petróleo, minério de ferro. E já o Itaú, ele representa o setor financeiro, que inclusive é um banco que eu uso e amo, indico muito, que é um setor altamente lucrativo, mas atua principalmente dentro do país. A Ambev e a Unilever trabalham com um setor de bens de consumo de alimentação, vendendo em larga escala produtos que são essenciais no dia a dia dos brasileiros, ali quando você vai fazer a sua comidinha para encher o seu bucho. E essas são empresas que têm uma relevância enorme na economia nacional, geram muitos empregos e movimentam bilhões de reais por ano, mas também enfrentam limitações quando se fala de inovação e crescimento escalável. O seu crescimento está mais ligado à demanda interna e à exportação de matérias-primas do que à criação de tecnologia própria, que é o que a gente vê muito aqui nesse setor brasileiro. E essa comparação nos mostra que o Brasil ainda tem uma economia muito limitada, sabe? Muito voltada para esses setores mais tradicionais, enquanto o mundo, especialmente a grande potência, né, que é os Estados Unidos, aposta cada vez mais em setores inovadores, como tecnologia, com alto valor agregado. Isso não significa que o Brasil está parado, muito pelo contrário. Há muitas startups e empresas de tecnologia mesmo em crescimento por aqui, mas para alcançar um patamar de geração de riqueza, será necessário elevar esse nível, né? Investir um pouco mais em educação, em ciência, em tecnologia, em inovação. E as empresas brasileiras são sim uma potência, como a gente conhece muitas por aqui, mas o desafio é criar um ambiente onde o conhecimento e a tecnologia sejam os motores, né? A engrenagem ali principal da economia e não apenas um recurso natural. E a empresa nacional que é referência em sustentabilidade é a Natura, que está presente na maioria da penteadeira das mulheres brasileiras. E a Natura é gigante brasileira de cosméticos, é referência global em sustentabilidade. Uma das suas práticas mais admiradas é o uso de ingredientes da biodiversidade amazônica de forma sustentável, com parceiras com comunidades locais. Isso é um ato muito bonito de se ver, porque muitas empresas já nem se importam tanto com isso hoje em dia. E a empresa mantém contratos com mais de 30 comunidades da Amazônia, garantindo aí renda, preservação da floresta e reposição natural dos insumos utilizados. Além disso, a Natura trabalha com embalagens recicláveis e refis, reduzindo ainda mais o impacto dos seus produtos. Isso é muito bom porque a gente pode utilizar esse produto de diversas formas, como por exemplo uma embalagem que seja para hidratante, nós podemos utilizar para quando acabar, repor esse produto, reduzindo assim ainda o impacto do plástico no mundo. Já vindo para a empresa internacional, a Unilever ela tem como seu principal lema a redução do plástico. E ela é uma multinacional presente em mais de 190 países e adotou o compromisso de reduzir pela metade o uso dos plásticos virgens em suas embalagens até 2025. Agora eu vou falar de uma empresa chamada Amazon, que acho que todo mundo conhece aqui. Em relação à Amazon, o que eu tenho para falar em relação ao problema que ela apresenta socialmente para o meio ambiente é a emissão de carbono, que apesar que essa empresa fez uma promessa que em 2040, a partir de 2040, por aí, meados de 2040, eles iriam tentar zerar as emissões de carbono. Porém, ano passado, em 2024, eles lançaram uma nota se justificando que acabou que a emissão de carbono deles dobraram, e especialmente em alguns setores, como a logística. Outro problema ambiental da Amazon foi o descarte inadequado de produtos. Investigações jornalísticas mostram que a Amazon continuava descartando grandes volumes de produtos novos ou devolvidos, o que gerou críticas por desperdício e um impacto ambiental muito grande. E também as práticas socialmente reprováveis de condições de trabalho persistiram em relação a denúncias de condições precárias em centros de distribuição. E em relação às práticas socialmente reprováveis dessa empresa, foram as condições de trabalho. Persistiram denúncias sobre condições precárias em relação à jornada exaustiva de trabalho, que acabavam levando as pessoas a ter problemas mentais e até lesões por tanto excessivo de trabalho ali, um mecanismo, né? De estar ali repetidamente fazendo aquela mesma coisa, e a pressão de tipo, você tem que entregar tal produto, porque como tem uma larga escala de venda de produtos, então gera uma demanda maior no setor da produção. E a outra empresa que eu vou falar é a Ambev, e vou começar pelos problemas ambientais dessa empresa. As emissões de carbono também na cadeia da produção e distribuição da Ambev
é muito elevada, então isso prejudica muito o meio ambiente. E eles têm tentado criar projetos sustentáveis para que isso diminua ao longo dos anos, mas infelizmente isso tem aumentado muito a zona de carbono, tanto a Amazon quanto a Ambev. E também vem sofrendo com emissões de carbono. A emissões de carbono na cadeia de produção e distribuição da Ambev tem projetos de logística sustentável, mas em 2024 ela foi cobrada por ainda depender parcialmente de combustíveis fósseis na frota e por emissões indiretas da produção de insumos como vidro, alumínio, que é justamente a produção para promover, né, as bebidas enlatadas de vidro e tudo mais. Tem um uso excessivo de água. E apesar de fazer campanhas de sustentabilidade, a Ambev enfrentou críticas de comunidades locais e ONGs, especialmente no Brasil, pelo alto consumo de água em regiões com estresse hídrico, como no semiárido nordestino e nas partes também de São Paulo. E também tem um grande fator que é em relação à gestão de resíduos e embalagens. A empresa ainda enfrenta desafios como o descarte correto de garrafas de plástico, latinha, que a gente sabe que se não fizer o descarte correto, o quanto isso enfraquece o meio ambiente e deixa com que a saúde do nosso planeta ele só tenha a diminuir, né? Como a nossa saúde em relação a respirar um ar puro, de ter um lixão de fácil acesso a céu aberto. Então ali também desencadeia coisas de doença que envolve diretamente no impacto da saúde da comunidade daquele local, onde está inserido ali o lixão e o descarte que estão fazendo desses materiais. As práticas socialmente reprováveis da Ambev entram em relação ao assédio moral e pressões por bater metas e metas, relatos de ex-funcionários e apurações que foram feitas em 2024 apontam um ambiente totalmente tóxico, com metas e metas totalmente agressivas, cobranças excessivas que mexem com o psicológico do funcionário daquela empresa. E também que eles fazem contratos terceirizados, foi um alvo de ações de polícia civil, denúncias de sindicatos por terceirização. E é excessivo contratos de precários, de tipo, sempre você está contratando pessoas, demitindo pessoas, porque você não tem uma logística boa de dominar as pessoas que estão ali naquele ambiente de trabalho, de ter realmente um ambiente saudável, sem pressões psicológicas, sem gente estar doente mentalmente, porque tudo isso conta no ambiente de trabalho, né? Ainda mais numa empresa de grande porte.